Lembram que na última história ouvimos sobre José e seus irmãos? Hoje eu vou contar o que aconteceu com ele lá no Egito. José foi vendido para Potifar, um dos oficiais de Faraó. Com o tempo, ele se tornou o encarregado de todas as coisas na casa de Potifar. A esposa de seu patrão acusou José falsamente e Potifar o colocou na prisão. Ele mal podia acreditar que estava preso. No dia anterior, ele era chefe na casa de Potifar e agora ele estava na prisão. José sabia que não havia feito nada de errado. Ele não merecia estar ali. Ele também sabia de outra coisa muito importante. Sabia que Deus estava com ele e cuidaria dele. O tempo passou e José ajudava os outros presos e até cuidava deles. Todos gostavam muito dele. O homem que guardava a prisão colocou José como responsável por todos os presos. Vem aqui, José. Agora você vai me ajudar. Sim, senhor. José trabalhava sem reclamar, sempre procurando fazer bem o seu trabalho. Em uma certa manhã, José notou que 2 dos presos pareciam muito preocupados. Um deles tinha trabalhado como chefe dos copeiros e o outro trabalhava como chefe dos padeiros do rei. Mas o rei havia ficado muito zangado com os 2 e mandou colocá-los na prisão. José foi até lá saber como poderia ajudá-los. O que há de errado? Esta noite tivemos sonhos muito estranhos. E ninguém aqui sabe nos dizer o que significam esses sonhos. Mas José sabia quem poderia ajudá-los. Deus é o único que pode explicar sonhos. Copeiro, o que você sonhou? Eu sonhei com uma videira que tinha 3 ramos. Os ramos estavam carregados de uvas e eu as espremia no copo especial do rei e dava para ele. Deus vai me ajudar a explicar o que o seu sonho significa. Dentro de 3 dias, você será liberto e voltará ao seu trabalho no palácio. O copeiro deu um grande sorriso. Ele ficou muito contente. Quando você estiver no palácio outra vez, por favor, fale ao rei sobre mim. Eu não fiz nada de errado para estar aqui na prisão. E você, padeiro, o que você sonhou? Eu sonhei que carregava 3 cestos de pão na cabeça. No cesto mais alto, eu levava pães especiais e bolos para o rei, mas os passarinhos estavam comendo os pães. Deus também me ajudará a explicar o seu sonho. Dentro de 3 dias, o rei vai castigá-lo. 3 dias depois foi o aniversário do rei e ele fez uma grande festa. Mandou chamar da prisão o copeiro e o padeiro e eles foram levados à festa. Então o rei deu ao copeiro seu trabalho outra vez, exatamente como José falou. Mas o rei castigou o padeiro, exatamente como José dissera. José esperou e esperou para ouvir alguma notícia do copeiro. Ele queria muito que o copeiro falasse ao rei sobre ele. Mas o copeiro estava tão ocupado fazendo seu trabalho que se esqueceu completamente de José. Ele ficou muito triste porque o copeiro havia se esquecido dele, mas ele continuou fazendo seus diferentes trabalhos na prisão, da melhor maneira que ele podia. José era paciente e alegre, mesmo estando preso. Ele sabia que Deus o amava e confiava que Deus cuidaria dele, mesmo nos maus momentos. E a história dele não acaba por aqui, não. No próximo programa, vamos saber como José deu a volta por cima. Bom, por hoje é só. Que você tenha um excelente dia e nos encontramos no nosso próximo Máquina de Histórias. Olá, crianças! Vocês acham que 5 pãezinhos e 2 peixinhos podem alimentar mais de 5.000 pessoas? A nossa história de hoje vai ser sobre esse grande e, ao mesmo tempo, pequeno piquenique. Uma grande multidão seguia Jesus e seus discípulos, pois queriam ouvir e ver as maravilhas que ele fazia. Ele subiu no monte, sentou debaixo de uma árvore e começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O tempo passou e as pessoas estavam tão maravilhadas que nem notaram que o dia estava terminando. Mas os discípulos estavam preocupados com a multidão. Jesus, não acha que as pessoas devem ir para casa agora? Já é tarde e elas devem estar com fome, mestre. Deem alguma coisa para eles comerem. Jesus não queria que as pessoas fossem embora com fome, enquanto os discípulos olharam espantados. Era preciso muita comida para alimentar toda aquela gente.
O que Jesus queria dizer? Há alguém que tem algum alimento? Um menino tem 5 pães e 2 peixinhos, mas é muito pouco para alimentar tanta gente. Você divide o seu lanche com a gente? Obrigado. Seus pães e peixes vão alimentar uma porção de gente com fome. Por favor, todos sentem-se. Nós vamos comer. O menino viu Jesus olhar para o céu e orar a Deus pelo alimento. Depois, ele começou a dar o pão e peixe para os discípulos partilharem com as pessoas. E cada vez que Jesus dava pão e peixe para os discípulos, havia mais pãezinhos e mais peixinhos. Demorou bastante tempo para alimentar a todos. Eram mais de 5.000 pessoas. Elas comeram até ficarem satisfeitas. Rapazes, vamos recolher as sobras de pão e peixe. Os discípulos juntaram 12 cestos cheios de pão e peixe. Muito mais do que os 5 pães e os 2 peixes que o menino tinha. Jesus realmente havia abençoado o alimento do menino enquanto ele dividiu com toda a multidão. Aquele menininho deu para Jesus tudo o que tinha. E mesmo não sendo muita coisa, Jesus ficou muito feliz. E você? Já ofereceu alguma coisa para ele essa semana? Já agradeceu por tudo que ele fez para você? Hoje, separe um tempinho para entregar a sua vida para Jesus. E por hoje é só. Que você tenha um excelente dia e nos encontramos no nosso próximo Máquina de Histórias. Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas suas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento,
e não proferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Romanos capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Em seu livro A Arte de Perdoar, Lewis Smith apresenta a diferença entre perdão e reconciliação. É necessário uma pessoa para perdoar. São necessárias duas para a reconciliação. O perdão acontece na pessoa que foi ferida. A reconciliação acontece no relacionamento entre as pessoas. Podemos perdoar alguém, mesmo que ele nunca diga "sinto muito". Não podemos nos reconciliar verdadeiramente, a menos que a pessoa sinta pelo que fez. Amigo ouvinte, o ideal é que o perdão leve à reconciliação. E como o próprio nome sugere, que retorne à harmonia que havia antes. Podemos dizer que a reconciliação é o perdão trabalhado dos dois lados. Ela se faz necessária quando a paz foi quebrada e uma semente de hostilidade foi plantada. Como é que vou estar em paz com Deus se ainda alimento raiva contra um irmão? Como vou estar alegre se ainda há um resto de ódio em meu coração contra alguém? Como vou ficar cheio do Espírito se ainda me sinto ofendido pelo que meu irmão falou de mim? Um conselho prático de Jesus em relação à reconciliação foi: vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mateus 5, versículo 24. Paulo, fazendo eco a essas palavras, disse: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios 4, 26. Quer dizer, mesmo que você seja a parte inocente, procure o ofensor. Não deixe a adrenalina subir. Não permita que a imaginação fique a ensaiar frases, imaginando como dar o troco. Isso levará a uma progressão de raiva, tornando difícil o entendimento e a reconciliação. É preciso nos prevenir para que pequenas ofensas não nos atrapalhem e cresçam à medida que o tempo passa. Por outro lado, não sejamos utópicos dizendo: vai dar tudo certo, vai ser fácil, vai ficar melhor do que antes. Para que a reconciliação aconteça, é necessário que a confiança seja reconstruída. Tenho que abrir meu coração e me tornar acessível para a pessoa com quem desejo me reconciliar, mesmo que ela não peça perdão. Nesse caso, temos que nos contentar com menos. O perdão precisa estar presente antes que o ofensor se aproxime. Ao perdoar, removemos obstáculos, derrubamos o muro que nos separava. Amigo ouvinte, temos duas escolhas: perdoar ou abrigar amargura no coração. Diz a palavra: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, versículo 32. Pratique isso no dia de hoje e ore comigo agora. Senhor, coloque em meu coração o desejo do perdão, a vontade, a disposição para perdoar
e também para reconhecer cada vez que eu erro. Por favor, me ajude. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de refletir.